Secretário de Cultura vai notificar YouTube sobre suspensão de usuários. 5 de fevereiro de 2021, às 11h07, por Bruna de Pieri. O secretário especial de Cultura do governo federal, Mário Frias, também se pronunciou a respeito da censura do YouTube aos usuários, como foi o caso do Terça Livre. Frias anunciou nesta sexta-feira, dia 5, ter determinado à Secretaria Nacional de Direitos Autorais e Propriedade Intelectual que notificasse o YouTube pedindo explicações à plataforma sobre o ato de suspensão de usuários. Não admitirei qualquer tipo de censura e buscarei todos os esclarecimentos, uma vez que nosso ordenamento jurídico só permite tal suspensão através de uma ordem judicial, declarou. Ele acrescentou que sua gestão não irá tolerar violações aos direitos fundamentais dos nossos cidadãos e utilizará todos os mecanismos legais à sua disposição para garantir que a liberdade de expressão prevaleja sempre. Felipe Barros entra com ações para questionar a censura das redes sociais. 5 de fevereiro de 2021, às 11h25, por Bruna de Pieri. O deputado federal Felipe Barros enviou ofício ao YouTube nesta quinta-feira, dia 4, questionando sobre a exclusão do canal Terça Livre e pedindo o embasamento técnico usado pela plataforma para a decisão. O parlamentar quer saber se foi respeitado o direito à ampla defesa e solicitou cópia do procedimento que, segundo ele, cerceou a liberdade de expressão do canal. Ele também cobrou do Twitter resposta a respeito da suspensão da conta do filósofo e professor Olavo de Carvalho, questionando, por exemplo, se houve decisão judicial que embasasse a suspensão e que fosse dado ao filósofo o direito de defesa. Felipe Barros também questionou o motivo do Twitter não ter interferido no tweet do ditador venezuelano Nicolás Maduro sobre as gotas milagrosas contra a Covid-19, mas ao punir o perfil do Ministério da Saúde com assinação de informação enganosa no tweet sobre tratamento precoce, houve censura. Outro questionamento enviado pelo deputado federal ao Twitter é sobre a reportagem do portal Crítica Nacional que foi censurada por causa de uma reportagem sobre um tratamento precoce contra a Covid-19. O parlamentar também tem como a base de informação que o Facebook reconheceu seu erro ao censurar posts sobre o uso de hidroxicloroquina no tratamento da Covid-19 e questiona que havia embasado a censura, o que gerou a mudança de postura de quem tomou as decisões. Conforme o Terça Livre já noticiou, outros nomes também já tomaram medidas para questionar as censuras da Big Techs. O deputado estadual Douglas Garcia disse que solicitará a presença do Google Brasil na Comissão de Tecnologia, Inovação e Informação da Assembleia Legislativa, a LESP, para prestar esclarecimento sobre a censura ao Terça Livre do YouTube. Já o deputado federal Luiz Felipe de Orleans Bragança, PSL São Paulo, protocolou o projeto que prevê multa para plataformas que removeram conteúdo sem autorização judicial. Quem também se pronunciou foi o secretário especial de Cultura, Maio Frias. Ele anunciou nesta sexta-feira, determinado à Secretaria Nacional de Direitos Autorais e Propriedade Intelectual, que notificasse o YouTube pedindo explicações à plataforma sobre atos de suspensões de usuários. DCO, Diário da Causa Operária, do partido PCO, Partido da Causa Operária. A esquerda na mira. Censura ao Terça Livre. YouTube ataca a liberdade de expressão. Primeiro eles levam os direitistas, depois toda a esquerda, por redação, Diário da Causa Operária, 5 de fevereiro de 2021, edição número 6277, sexta-feira, 5 de fevereiro de 2021. O YouTube removeu da plataforma nessa quarta-feira, dia 3, dois canais do site de extrema direita, né? Porque o pessoal da esquerda tem que usar essa expressão, né? O pessoal não é diferente. Bolsonarista, claro, tem que usar esse adjetivo aqui. Terça livre. O banimento constitui um grave ato de censura, um atentado de grandes proporções à liberdade de expressão, não apenas da extrema-direita, mas do conjunto da população. O fato é que a expressão do autoritarismo crescente dos monopólios de comunicação que controla as redes sociais hoje, um dos principais veículos de informação são os monopólios que decidem agora de maneira aberta o que pode, o que não pode ser dito e veiculado, uma verdadeira ditadura. Para justificar a medida de caráter tirânico, o YouTube simplesmente por e-mail informou os responsáveis pelos canais que esses estavam banidos por violação grave repetida das diretrizes de comunidade.
Evidentemente que não se trata de mero descumprimento das diretrizes, mas de uma perseguição política de setores da burguesia imperialista com a intenção de controlar toda a informação veiculada na internet. Essa medida ditatorial voltar-se-á em seguida contra a esquerda. Um setor de esquerda pequeno-burguesa comemorou a censura feita por grandes monopólios. De acordo com esses setores, não se trata da censura, pois seria um canal divulgador de fake news, desinformação, discurso de ódio, uma vez que o conteúdo do canal é asqueroso, como de fato era, segundo o PCO, o DCO, estava estaria justificando o ato. A posição da esquerda, para dizer o mínimo, é de extrema ingenuidade. Acreditam e deixam enganar que os monopólios que controlam a veiculação da informação da internet, que são os maiores divulgadores de mentiras, calúnias e perfídias contra os oprimidos do mundo, estão preocupados com a segurança e veracidade de informação veiculadas em suas plataformas. O fundo de posição dessa esquerda é a crença na imaginária luta contra o fascismo que a direita tradicional ensina. Embora esteja com falsa luta completamente desacreditada, basta ter nos olhos e olhar para ver. Como a esquerda, a pequena burguesa sente sua insignificância política, sua fraqueza social, apelam pelo desespero que lhes causa a extrema-direita, para a burguesia, que essa vem ao seu socorro de si e seu regime político burguês normal ao qual estão acostumados e que é o seu mundo, a democracia burguesa. Para apoiar a burguesia nessa luta, que na sua imaginação desenrola diante de seus olhos, assim como no cérebro romance do Quixote, ao avistar um rebanho se aproximando, imagina ser o exército de grande batalha, a qual encheria de gole. No final, apenas conseguiu matar 2 ovelhas, além de perder todos os dentes da boca, abandonam todo o programa democrático de defesa dos oprimidos, colocando-se como dóceis criadores de seus senhores. A liberdade de distinção, de expressão, o direito de manifestar uma opinião, de criticar os poderosos, de expor abertamente uma posição contrária à hegemônica, não de um ser queimado vivo, preso, perseguido. Por isso é uma luta e uma conquista histórica dos oprimidos que faz avançar a civilização na medida que possibilitou a ciência, questiona-se a fé abertamente, que o operário questiona-se o sistema de exploração sem parar na cadeia e que o colonizador questiona-se a colonização sem ser assassinado, que o escravamento pudesse vir à luz sem enfrentar como o obscurantismo sem que a fogueira fosse acesa. Apoiar os novos inquisidores que estabelecem o que pode ou não ser dito, jogando por terra a liberdade de expressão, para que com isso consiga o poder estabelecer cale um grupo de imbecis, tendo em vista que não só os imbecis, mas todos serão calados e trocar ouro por latão. O que aconteceu aos bolsonaristas, né? Tem que usar esse adjetivo aqui, bolsonaristas, do Terça Livre, acontece ainda mais com a esquerda e com particular a posição revolucionária que o polo progressista da sociedade moderna. Todas as acusações da esquerda imputam o terça livre, que pode ser facilmente com manipulação dos monopólios, imputadas também à esquerda e sobretudo à extrema esquerda, retirando-se mais possível da internet. No final, a censura recairá somente à esquerda, quando a burguesia sentir necessidade da extrema-direita, serão os mesmos que irão financiá-los, agrupá-los e divulgá-los como fizeram de alguns anos para cá. A medida de censura à extrema-direita, além de ser antidemocrática, tentar calar um setor da polarização, para então calar o outro. A esquerda também é profundamente hipócrita, mesmo as fake news e todas as barbaridades ditas nesse canal, multiplicadas por 100, nem assim chegaria ao perto da quantidade de mentiras veiculadas pela imprensa capitalista, ou seja, a extrema imprensa, como por exemplo a Rede Globo, porque o YouTube, o Facebook e o Twitter não caçam a conta da Globo. Há quem diga que não devemos defender os direitos democráticos para a extrema-direita. É uma concepção torpe. Os direitos democráticos são uma salvaguarda do cidadão para que se defender do Estado capitalista, que é o que existe no presente momento. Ou é o direito universal ou ele não existe. Vejamos o caso da liberdade de expressão. Caçar esse direito ou se restringir ou significa que ele desaparecerá em primeiro lugar para os setores mais fracos da sociedade, que serão os que irão efetivamente sentir o peso da repressão. Assim, quando a esquerda e os trabalhadores oprimidos foram se expressar contra o poder, diferentemente da extrema-direita, o que não acontecerá nada, eles irão direto para a cadeia. No embate contra a extrema-direita, a esquerda que tem que se mobilizar e organizar o povo para enfrentá-la nas ruas e pelo meio que for necessário, mas nunca apoiar o Estado capitalista, esse Leviatã, elimine os direitos democráticos de todos para supostamente contê-la. DCO,
do partido PCO, Partido da Causa Operária. Liberdade de expressão. A esquerda não pode apoiar a censura contra a extrema-direita. O Google apagou as contas do sítio bolsonarista. Mais uma vez, esse adjetivo aqui. Terça livre. A política de expurgo dos monopólios imperialistas chega ao Brasil. Por redação, Diário da Casa Operária, 5 de fevereiro de 2021, edição número 6277, sexta-feira, 5 de fevereiro de 2021. Alan dos Santos, bolsonarista e censurado. Mais uma vez assistimos a uma lamentável espetáculo da esquerda pequeno-burguesa aplaudindo uma ação ditatorial dos grandes monopólios. Nesta quarta-feira, 2 canais de extrema-direita do sítio Terça Livre, comandado pela tiete bolsonarista Alan dos Santos, foram apagados do YouTube sem nenhuma explicação. A plataforma do Google simplesmente deletou os vídeos e as 2 contas, uma delas do próprio Terça Livre e outra chamada Terça Livre Livre, que foram criadas após uma tentativa anterior de censura ao canal. O episódio junta-se ao expurgo contra contas e sítios ligados à extrema-direita, em particular apoiadores e o próprio ex-presidente norte-americano Donald Trump. Assim como fez o caso de Donald Trump, a esquerda pequeno-burguesa brasileira correu para comemorar o fato. Nas redes sociais e sítios progressistas, o tom da notícia não variou muito do infantil bem feito para ele. O raciocínio da esquerda é bem simples. Como a Alan dos Santos e seu canal são de extrema-direita, dedicado a defender a política rasteira do bolsonarismo, estaria justificado que um monopólio como o Google apacasse sua conta. Uma das justificativas é chamada fake news. O Terça Livre faz fake news, de acordo com o DCO, o PCO, e aparentemente essa também é uma das justificativas do próprio Google tirar o canal do ar. Ataque contra os conservadores? Tanto nos Estados Unidos como no Brasil, a política do Google e de outras gigantes da tecnologia estão estabelecendo um expurgo nas redes, como estão sendo apresentada como uma perseguição aos conservadores. Segundo essa ideia, difundida pela direita como maneira de mostrar que é uma perseguição política, através desse fato, existiria uma espécie de conspiração esquerdista para calar a direita internacional. Essa apreciação dos fatos leva em consideração apenas um aspecto do problema. É fato que existia uma perseguição política e uma censura contra esse sítio e contas nas redes sociais. No entanto, a afirmação que se trata de uma perseguição exclusiva contra a direita conservadora não é verdadeira, ou para ser mais exatos, é uma meia-verdade. Primeiro, os ataques contra os conservadores é parte de uma luta política do imperialismo que procura nesse momento calar setores dissidentes. Os setores mais poderosos do imperialismo, que são os que dominam esses monopólios, estão numa ofensiva para controlar a extrema-direita, que nesse momento é uma ameaça. Como postou a eleição presidencial nos Estados Unidos, a direita tradicional não tem enorme dificuldade de vencer as eleições, situação que é parecida em outros países, incluindo o Brasil. Portanto, apenas esse sentido específico é uma política orientada para censurar os ditos conservadores de extrema-direita. Mas a política da censura e expurgo na internet não vão parar por aí. Quanto maior o poder desses monopólios, mais eles se constituem uma ameaça à esquerda e às organizações populares. Mais precisamente, a política de censura se voltará com muito mais força contra a esquerda. O machado que hoje procura podar a extrema-direita já está sendo afiado para cortar com maior violência. Por isso, é uma política suicida a defesa da esquerda de uma arbitrariedade como aconteceu com o Terça Livre. Sim, por causa que o Terça Livre ser bolsonarista, aí esse adjetivo aqui de novo, não significa que está havendo uma verdadeira ditadura. A esquerda deveria dizer isso claramente, defender a completa liberdade de expressão incondicional e sem limite. Já sabemos dar poder a esses monopólios imperialistas e dar a cabeça para ser cortada. Por último, é preciso explicar que ao aplaudir a ação dos monopólios, a esquerda está ingenuamente concordando com o que diz com a extrema-direita. Esses monopólios estão perseguindo os conservadores, o que é uma ideia ridícula. Direito só para meus amigos, né? Como diz Maquiavel. Diferente do que acredita a esquerda pequeno-burguesa, deveria ser o motivo de maior preocupação o fato que o Google está censurando a extrema-direita. Afinal, se esses monopólios podem agir contra o site que conta com apoio de capitalistas, não precisa nem ser muito criativo para imaginar o que eles podem fazer com a esquerda. A esquerda não deveria esperar, deveria denunciar amplamente o que está acontecendo, independente de contra quem tenha se voltado ao peso dos monopólios imperialistas. Mas, novamente, a esquerda pequeno-burguesa dá para mostrar uma despolitização gigantesca, dá para mostrar a urgência total de uma política independente. A esquerda está cada vez mais orientada pelo imperialismo, mostrando ser um fracasso político. A esquerda apresenta uma política rasteira em relação ao problema político fundamental, que é a defesa dos direitos democráticos. Ela abandonou os principais democratas e substituiu por uma política oportunista que defende direitos apenas para os seus amigos. Se for meu amigo, eu defendo sua liberdade de expressão. Se é bolsonarista, eu defendo a supressão de seus direitos. Como diz lá Maquiavel. Aos meus amigos, todos
aos meus inimigos ao rigor da lei. Vale tudo contra o fascismo, né? Como se o Bolsonaro fosse fascista, né? Fosse um Mussolini 2.0 que fala português, como se Bolsonaro fosse autoritário. Um argumento muito utilizado pela esquerda para levar adiante tal política suicida é que a extrema-direita não deve ter liberdade de expressão, pois vale de tudo para calar o fascismo, né? Segundo, de novo, o PCO. Colocando assim, de forma abstrata, ideia que não parece errada, mas o problema central é que a esquerda se diz tão preocupada com o fascismo que está querendo calar o fascismo não com as armas da própria esquerda, das organizações de massa do povo, mas com a arma do Estado capitalismo, ou seja, com a arma de instituição mais fascistas que há no mundo. Se Alan dos Santos é um fascista, ele é um fascista infinitamente menor perigoso do que o fascismo estatal com sua máquina de repressão, com seus poderes para calar adversários políticos e prender inimigos políticos. E soma em nome do que o fascismo deve ser combatido, a esquerda está fortalecendo o fascismo. Uma coisa que a maioria da esquerda pequena burguesa não aprendeu até agora é que o fascismo só consegue prosperar se tem o apoio dos grandes monopólios. Portanto, fortalecer é fortalecer o fascismo. Enfim, não deveria ser complicado de entender com fascista é a censura pelos monopólios capitalistas e o inimigo político. Sim, o fascismo é autoritário e o fascismo tem censura, diferente do governo Bolsonaro que não tem censura. E para terminar de novo esse DCO, Diário da Causa Operária, não tem um segundo canal, senão o YouTube te expulsa. Como esse diário tem denunciado, trata-se de uma nova censura contra todos que recairá sobre os trabalhadores por redação. Diário da Casa Operária, 5 de fevereiro de 2021, edição 6277, sexta-feira, 5 de fevereiro de 2021. Não tem um segundo canal, senão o YouTube te expulsa. Na noite desta quarta-feira, dia 3, dois canais do portal bolsonarista, olha esse adjetivo de novo aqui, Terça Livre, foram tirados do ar, excluídos extirpados da internet pelo YouTube, alegando violação reiterada das diretrizes de comunidade. O monopólio da plataforma de vídeos do mundo mostra que a ofensiva iniciada contra Donald Trump e a extrema-direita norte-americana não se limita aos Estados Unidos, como denunciado por esse diário e pelo audivista Edward Snowden, que chamou a caçada de liberação como turning point, ponto de inflexão da perseguição aos direitos democráticos da população mundial. Para driblar restrições arbitrárias ao algoritmo do YouTube, bem como os strikes que podem tirar canais do ar a qualquer momento, empresas de jornalismo do Alan dos Santos criou os canais do Terça Livre para utilizar como espécie de canal reserva, uma prática comum na plataforma. Não é raro que youtubers famosos tenham mais de um canal justamente para evitar serem comprometidos, serem completamente excluídos do contato com seu público de alguma forma de medida arbitrária da plataforma. Entretanto, em nota, a empresa monopolista do setor afirma que não pode evitar a censura imposta por ela criando do canal. Não podemos dizer que estamos surpresos com o que aconteceu, diz Ítalo Lorenzon, um dos fundadores do site de transmissão ao vivo realizado pelo Instagram. Talvez essa seja a maior porrada que a gente já tomou em termos de censuras. Questionado sobre a censura, o YouTube responder pelo e-mail. Leia lá a entrega do e-mail do YouTube na primeira parte. Vou deixar o link na descrição. Ou seja, a censura do YouTube é uma espécie de medida sagrada que não pode ser contrariada nem questionada, por caso isso seja feita, a plataforma bane o usuário para sempre e impede de criar conteúdo. A grande questão é, quem define as regras de termos uso de comunidade? YouTube. Quem escolhe os critérios de exclusão ou permanência de um canal? YouTube. Quem exclui o usuário a qualquer momento sobre qualquer alugação? YouTube. Ou seja, a plataforma que propôs sempre ser um repositório de vídeos de forma de permitir que usuários troquem conteúdo transformou-se em uma verdadeira máquina de censura, uma ditadura implacável para aqueles que não se adequam às suas normas. O problema é, se a extrema-direita é dita como alvo a ser excluído, até quanto a esquerda, sobretudo a revolucionária, poderá continuar na plataforma. Como esse diário tem denunciado, trata-se de uma nova censura contra todos que recairá sobre os trabalhadores. Mais uma vez, o deputado estadual Douglas Garcia, do PTB São Paulo, caminha ao presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informação, o DEP Sérgio Victor, com o seguinte conteúdo: requiro, nos termos regimentais, que seja convidado um representante da empresa Google Brasil, com sede no estado de São Paulo, para que preste esclarecimentos nessa comissão sobre a censura dos canais do portal Terça Livre na plataforma YouTube. São Paulo, 4 de fevereiro de 2021. E com a justificativa logo depois, na data de 4 de fevereiro do corrente ano, o canal de jornalismo e notícias Terça Livre sofreu uma censura por parte do YouTube. Seus canais no site da plataforma, que pertence à empresa Google, foram removidos do ar e sem nenhuma justificativa. É mister que no Estado Democrático de Direito, tão consagrado pela Constituição da República e Constituição do Estado de São Paulo, o direito à liberdade de expressão seja protegido. Justifica-se o dever dessa augusta Casa de Leis, por intermédio da Comissão da Ciência, Tecnologia, Inovação e Informação, como função inerente ao Poder Legislativo,
promova a defesa desse princípio, seja o Estado o garantidor dessas liberdades individuais, afastando ameaças aos direitos fundamentais que possam surgir em qualquer esfera, tanto na pública, regulando sobre si mesmo, como na privada. O presente requerimento torna-se mais evidente quando percebemos um largo alcance da empresa Google sobre as plataformas digitais e seus meios de comunicação através das redes sociais. Trata-se de quase um monopólio, portanto, impossibilitando aquele que é excluído, bloqueado, censurado pela empresa de expressar livremente seu pensamento, transgredindo completamente o princípio da liberdade de expressão. Fique agora com a apresentação do deputado estadual Douglas Garcia, PTP São Paulo, durante a Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação. O Terça Livre ele foi simplesmente censurado pela plataforma YouTube. Então, eu estou entrando agora nesta Assembleia Legislativa, na Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informação, solicitando que um representante do Google venha até aqui a esta comissão explicar o porquê que eles resolveram censurar o portal Terça Livre do YouTube. O presente requerimento, ele se torna mais evidente quando percebemos o largo alcance da empresa Google sobre as plataformas digitais e os seus meios de comunicação através das redes sociais. Trata-se de quase um monopólio, portanto, impossibilitando aquele que é excluído, bloqueado e censurado pela empresa de expressar livremente o seu pensamento, transgredindo completamente o princípio da liberdade de expressão, que essa Casa de Leis, a Assembleia de São Paulo, deve proteger. A liberdade de expressão é um princípio consagrado na Constituição da República e na Constituição do Estado de São Paulo, e nós devemos protegê-la. A perseguição aos ocorre em todos os campos, senhores, não apenas nos campos públicos, não apenas nas casas legislativas, nas escolas, nas universidades, mas principalmente também na iniciativa privada. Ocorre em todos os lugares, é quase um crime você dizer conservador no Brasil, você dizer que apoia pautas conservadoras, se dizer contra ideologia de gênero, falar que é contra o aborto, então, meu Deus do céu, você é um macho escroto. Mas nós não vamos nos calar, não vamos baixar a cabeça, nós vamos para cima. Eu exijo explicações do Google, eu quero que eles venham explicar o porquê removeram desta forma autoritária o portal Terça Livre do ar. Enquanto você tem lá organizações de extrema esquerda que possuem canais abertos no YouTube pregando abertamente o assassinato de conservadores, mandando eles irem à vala, não acontece nada, está tudo tranquilo, maravilhoso. Por que essa parcialidade? Por que essa forma de agir? Nós estamos brigando não apenas para ter os nossos direitos respeitados, as nossas pautas respeitadas, nós estamos lutando pela nossa sobrevivência. É pela sobrevivência dos conservadores no cenário político e na vida, sim. Porque eles querem a todo momento nos censurar, querem a todo momento nos calar. Mas já aviso de antemão que não irão conseguir. E eu usarei todas as formas, de todas as instituições possíveis, para lutar contra essa tentativa de censura que querem impor no povo brasileiro, que é em sua maioria conservadora. Muito obrigado, senhor presidente.